Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Shelah Lehá, né? Lembra muito a Paraxá Ler Lehá, né? Mas só que aqui muda por causa do início aqui, ó. Shelah Lehá, Anassim, tá vendo? Anassim, Teru, perdão, gente, Ve-I-A-Turu, Itiaretse, Canaã, Asherani, Notem, Levani, Israel, Ish, Errade, Lemater, Evotaive, Tishelahur, Kol Nassim, ou nasce, né? Que nasce, Bahrein. E continua o texto. É da Torá, que é sagrada, que a gente tira os segredos do Zohar, não é? Então Moshe falou dizendo, envia agentes, né? Os nassins, né? Para explorar a terra de Canaã que estou dando ao povo israelita. E vinha um participante de cada uma das suas tribos ancestrais, cada um deles um chefe entre eles. E Moisés, por ordem de Hashem, os enviou no deserto do Parã, sendo todos eles homens de importância e líderes dos israelitas. E aqui eram seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Safate, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, ou Iefoné; da tribo de Sarrar, Igal, filho de Iosef; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulun, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, a saber, da tribo de Manassê, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Miel, filho de Gemali; da tribo de Assê, Setur, filho de Miguel;
Mihael. Da tribo de Naftali, Narbi, filho de Vopsi. Da tribo de Gad, Geuel, filho de Marri. Esses foram os nomes participantes que Moisés enviou para explorar a terra, mas Moisés mudou o nome de Rocheia, filho de Num, para Josué. Então veja, aqui era Rocheia, né? Ele mudou o nome de Rocheia, Ben-Num, filho do Num, para Yehoshua, veja. Então esse nome aqui recebe um Yud, né? Vamos ver se o Zohar vai falar aqui nessa versão sobre isso. Vamos então ler aqui a explicação do Zohar. Manda-te, homens. A Birria diz que quando o sol começa a se pôr, a energia do sol, quer dizer, Ampim, é menos poderosa. E quando a esquerda domina e os julgamentos pertencem nesse momento, é preciso rezar. Hashem falou a Moshe dizendo: Envia-vos homens para que espie a terra de Canaã. Barra Midbar 13:1. A Birria abriu o discurso dizendo: Você ordenou amanhã, desde que seus dias começarem, e fez com que a primavera dos dias conhecesse o seu lugar. Isso aí, Iov 38:12, né? Você ordenou amanhã, desde que seus dias começaram, e fez com que a primeira, né, a primeira do dia se conhecesse seu lugar. Está escrito, né? Aqui, dia Splang, sem o rei. Vamos dar uma olhada aqui no Iov para a gente entender aqui, ó. Você ordenou amanhã. Iov 38:12. Diz o seguinte aqui, ó, Ha ima mehat si utar boker, palavra boker tove, né? Entre parênteses nós temos aqui uma palavra, não é, que ele diz aqui, ó, aqui com os acentos ida, atá, rachahá, né? Mecomor. Então eles nos chamam a atenção aqui no Zohar, exatamente aqui, não é, para o rei, né, artigo definido, né, que está aqui no início, veja. O rei, deixa eu ver aqui, está nesse artigo definido aqui, né, falando sobre Rachahá, sobre essa manhã. E a gente vê que nesse outro aqui, ó, deixa eu só consertar o texto aqui para a gente poder entender melhor, porque está bem desorganizado, assim, acho que agora, né? Então, a palavra ida a tá, né? Ela está aqui, ó, escrita de uma forma, não é? Ó, o rei está aqui no final, e aqui o artigo ela passa aqui para dentro do colchetes, ela passa aqui para o início da palavra, não é? Então veja, e aí Macomor, né? Aqui nós temos uma palavra que é chamada Macom, é um local especial onde Jacob encontrou com o Eterno, não é um local nesse mundo. Veja, o Eterno ele se apresenta num local especial que a alma pode se encontrar com o Eterno. E vai chamar atenção exatamente sobre esse rei aqui, não é? E ele diz aqui, ali lá a palavra é Rachahá, não é? Quando amanhece, aqui também você tem, ó, a palavra, ó, Idatá Rachahá. Na verdade, essa palavra lembra muito aqui, ó, a palavra Daat, né? Então nós temos aqui, ó, um entendimento. E aí ele continua aqui. Rei esteve longe do amanhecer. Qual é o motivo? O Rabi Ria disse que quando a sombra da noite se alonga,
e o sol, isto é, Zerampim, começa a se pôr, ou seja, depois do meio-dia, a força do sol é menos poderosa menos poderosa, que é Zerampim. E quando a esquerda governa e os julgamentos se espalham pelo mundo. Então a pessoa é obrigada a rezar e dirigir seu desejo ao seu mestre. Então veja, a gente está construindo aqui, a gente sempre já trouxe algumas explicações sobre o acordar de madrugada, sobre as forças espirituais, não é? Que vão se fortalecendo e depois à tarde elas diminuem por causa dos rigores que os astros colocam, né? Essas forças espirituais, os astros sobre nós. Muito bem, vamos continuar aqui então. O nome o nome aqui que governa depois da meia-noite. Rabi Essa descreve o que acontece quando a noite cai e a meia-noite chega. Lemos uma descrição detalhada das 13 letras esculpidas no Santo Nome, que domina a partir da meia-noite. Como disse o Rabi Yossi, quando o sol está prestes a se pôr, e é Zerampim, e está pendente sua força, ou seja, depois do meio-dia, uma abertura no sol se abre. A porta da dominação da esquerda e o poder do sol é reunido, e é Zerampim, e a coluna central e a esquerda reinam. Isaac, que é a coluna da esquerda, cava o poço embaixo, que é Malhut, que mama da esquerda, e então ele a estabelece. Quando a noite cai, os editais escritos estão em seu bolso. Muitos demônios nocivos se espalham pelo mundo, que vagueiam por aí em confusão. Eles zombam da alma dos ímpios e os informam de vários assuntos, alguns falsos e outros verdadeiros. Se alguma pessoa for encontrada entre eles recebem permissão para causar danos. Todos esses domínios e saboreando o sabor da morte, como já explicamos. Venha e veja. Quando o vento norte se agita, a congregação de Israel, que é Malhut, é recebida à esquerda de Zerampim. Ela se reúne e ela descansa em seu lugar no braço esquerdo. E o santo e bendito seja ele, vem se deleitar com os justos que estão no jardim do Éden. Quem é despertado para estudar a Torá durante esse período está participando com o Malhut, porque ele e todas as suas multidões louvam o alto rei, que é Zerampim. Todos que estão presentes no louvor da Torá são registrados entre os habitantes do templo e são proclamados lá por seus nomes. Esses são registrados durante o dia, ou seja, eles são cadastrados para receber Hassadim, que é a medida do dia, que é Zerampim. Venha e veja que há um santo nome de letras esculpida que rege a partir da meia-noite. E destas letras, Kuf, Lamed final, não é? Kuf, Lamed e o Kaf final, Samer, Ain, Pei, Rei, Yud, Aleph, Ain, Vav, Tzadik, Rei, e a última Mem final, Nun de final, Nun, né, de final, Mem final, Nun final, Tzadik final, Pe final, Kaf, inclusive Mem foi explicada na escrita secreta, né, para aumento, né, Lamarbel, do reino. Yeshayahu 9:6, onde um mem final fechado é escrito no meio da palavra. Vamos ver aqui em Yeshayahu 9:6 e depois a gente vai construir esse nome que está ali. E aqui vai dizer, né, que nesse texto existe uma letra mem. Não sei se essa versão aqui, né, ela vai trazer essa letra mem aqui, ó. Está entre parênteses, ela não está como naturalmente, vê, né? Le, mar, bea. Então, aqui a gente tem ela aberta, ó, separando em duas palavras, né? Mas aqui é certo que dentro da explicação do Zohar, assim também vai estar escrito na Torá e nos escritos sagrados. Hoje a gente tem muitos escritos sagrados, mas o maior e melhor e bem mais colocado, sem erro nenhum em hebraico, é o
o Tanar Koren, né? Um dia a gente pretende ter esse Tanar, ele não é barato, mas ele é todo em hebraico, mas ele tem tudo certinho, não tem erros, não é? E se ele é salientado como perfeito, é porque os outros têm imperfeições. Muito bem. Então, eles chamam a atenção para essa letra men, que está ali no meio da palavra, né? Onde ele é fechado, escrito no meio da palavra, alude a biná. Veja, então, aqui nós sabemos, não é? Ops, deixa eu abrir aqui no lugar certo. E tá, esse men está falando de biná. Né? Aqueles que têm aí em hebraico, o Tanar, não é? Podem ir lá, achar a palavra, Isaías 9,6, e ver e botar aqui em cima, ó. E aqui é biná, tá vendo? É permitido escrever nos livros, não é porque eles não são rolos de Torá que foram escritos por um sábio. Então você pode ali, não é? Geralmente fazer uma marquinha, um sinal. Se você não quer escrever no livro, você compra aqueles papelzinho amarelo que cola, não sei o nome disso, né? Para você botar ali, você cola ali sobre o texto ou do lado ali da página e você então pode anotar ali, ó, a palavra tal, do versículo tal, em um mem fechado, não é? E esse mem representa biná. Muito bem. Significando, vamos continuar aqui, ó, biná. Durante a dominação da esquerda, quando as luzes estão fechadas dentro dela, Nun saiu e foi escondendo, isso é, significando a Nun curvada, no sentido secreto de a Virgem de Israel está caída. Ela não mais se levantará. Amós 5,2. Isso tem lá, assistiu no nosso canal. O que esconde Biná? Malhut, pois então as sefirotes foram incluídas, significando que Malhut e Biná foram incluídas uma dentro da outra. E Biná foi caída como Malhut, o Vav do santo nome restaurou Malhut, que é o segredo de Num, e desenhou a coluna da esquerda sobre ela, na forma de Vav. Nesse momento, ela se levanta da queda, no entanto, fechou suas nascentes, já que, devido à dominação da esquerda, as luzes foram congeladas, e com isso Biná foi ocultado pelo domínio da coluna esquerda. É por isso que Biná é então considerado um men fechado. Depois que Biná deu à luz ao Vav de Yud Rei Vav Rei, que é Zerampim, que é o segredo da coluna central. Ou Malhut deu à luz a alma. Ela se abriu em uma extremidade, significando que o men final fechado foi aberto no fundo e se tornou um men aberto. Bem, vamos aqui construir aqui essas letras. Vem e veja que o santo nome esculpido, não é? Com determinadas letras. Vamos ver aqui essas letras, não é? Para a gente poder entender, não é? Com mais aqui quais são as letras e poder visualizá-las, né? Fica um pouco confuso a gente só falar delas, só citando-as. Então veja aqui, vamos pular o texto aqui para a gente poder ter uma base, não é? Ó, venha e veja que o santo nome de letras que rege a partir da meia-noite. Essas letras são Kuf, não é? Lamed e Kaf final. Então vamos botar aqui, ó. Kuf, e o Raf no Kaf final, tá aqui, ó. Então essas são as letras descritas ali. Tá vendo? Umas letras são escritas, as próximas letras são, não é? Kaf, Samer, Ain. Agora tá ficando mais fácil para entender, né? Ó, Kaf, Samer, Ain.
Pei, Rei, Yud, aí vai... não, aqui agora pediu mais letras, né? Ó, tá tudo aqui sem vírgula. Ein, Pei, Rei, Pei, o Rei, depois o Yud, o Aleph, o Ein novamente, o Vav e o Tzadik. E essas letras aqui é que foram definidas lá como esses nomes sagrados. Muito bem. E um rei final aqui, ainda tem um rei, ou um rei final aqui, olha. Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Então veja rei. A última mem final. A última mem final. Num final. Mem final no final. Então depois vai ter. Não fica claro aqui. Fica claro aqui se tá tudo junto, né? Então, mas vou botar junto, porque parece que o texto ali, ó, então o mem final, o num final, num sofite, o tzadik final, e o pei final. E o kaf final. Bem, essas são as letras, não é, que são definidas aqui lá dentro do texto. A gente tem essas letras que são aludidas aqui, ó. Venha e veja que há um santo nome de letras esculpidas que rege a partir da meia-noite. E destas letras, destas letras, Kuf, Lamed, Final, Samer, Ain, Pei, Rei, Yud, Aleph, Ain, Vav, Tzadik, Rei, e a última Mem final, Num final, Mem final, Num final, Tzadik final, Pei final e Kaf final. Inclusive, Mem foi explicado nas escritas secretas para com o hebraico Lamarber, do reino, não é? Que é aqui no Ishayahu 9.6, como a gente viu anteriormente, onde o Mem final representa um Mem fechado, é escrito no meio da palavra, que alude a Binah, durante a dominação da esquerda, quando as luzes estão fechadas dentro dela. Isso é muito importante de perceber, porque o Mem ele tem dois aspectos, aberto e fechado, e nesse caso, não é, quando ele é citado lá, ele é citado como fechado, ou seja, não tem saída, não é? Muito bem, essas letras então, né, que vão a partir da meia-noite ali escrever os nomes sagrados. E é importante entender isso porque a gente vê que tudo está ligado ao hebraico, né? Não teria outra forma de entendimento a não ser essa compreensão total que nossos sábios dizem aqui, porque aqui nós temos envolvido, né, os planetas como o Sol, Sami aqui vai ser Kislev, e assim sucessivamente. Temos outro planeta aqui, que é Vênus, meses, o resto das letras representam meses, aqui uma letra mãe, não é? Meses, mais outra letra mãe, até que chega aqui no final as 5 letras, não é? Que são letras sofites, que são as letras finais, ou seja, não são letras que existem dentro da Torá, mas são letras que mudam a sua forma. Por exemplo, o Mem, ele tem essa forma aqui, mas o Mem, na verdade, ele quando escrito no meio da palavra, ele fica dessa forma aqui, ó. Então, no final da palavra, ele assume uma outra questão, ele fica fechado, não é? A mesma coisa é o Num, o Tsad, o Pei, etc. Todos eles vão assumir uma forma diferente no final da nossa leitura. Quando ele vem para o final, ele assume, olha, aqui tem um Mem, aqui tem um Num final, tá vendo?
E a Torá vai estar falando dessas letras hebraicas, né? A gente já viu então que a questão dos espias em si não é muito bem que Moshe mandou espias, mas esses espias são mandados todos os dias à noite para pesquisar durante o dia quem estava acordado para estudar a Torá. Quem estudou ganhou um dia de vida, ganhou um dia no Olam Rabá, ganhou um dia na eternidade. Quem não estudou cometeu suicídio espiritual. Essa parcela, esse soninho gostoso que a pessoa teve, não é? Ou não acordou, ou a desculpa que ela pode ter, não importa, ela então não vai ter essa parte da sua alma traduzida por Olam Rabá. Então eu sempre falo com os alunos, ó, independente se amanhã ou depois, né? Sabe-se lá, mesmo que você fique sozinho, não deixe de acordar de madrugada, custe o que custar. Estudar sozinho é mais difícil, não é? Mas não deixe de acordar. Tudo bem, vamos seguir aqui. Quando o templo foi destruído, ou seja, quando não houve união entre Zerampim e Malhut, preste atenção, não é o templo lá de Jerusalém, tá? Quando o templo foi destruído, ou seja, quando não houve união entre Zerampim e Malhut, ou seja, não tinha mais conexão espiritual, as fontes de Malhut foram bloqueadas de todos os lados. Ou seja, tornou-se um mem fechado, em que todas as suas luzes foram congeladas. O mem fechado é composto por outras letras, que são 7 letras, do santo nome mencionado acima. 3 são de um lado, que são Samer, Ain e Vav, e 4 são do outro lado, que são Aleph, Ain, Tzadik e Rei. Não é? Kaf, Lame de final. Vamos entender isso aqui, vamos devagar, né? Para não dar um nó na cabeça. Vamos lá. Ó, quando o templo foi destruído, ou seja, quando não houve união entre Zerampim e Malhut, não existia entre toda Malhut e Zerampim essa união. Então, o que, que acontece? As fontes de Malhut foram bloqueadas de todos os lados, ou seja, tornou-se um mem fechado em todas as suas luzes, foram congeladas. Um mem fechado é composto por outras letras, que são 7 letras do santo nome mencionado acima. 3 são de um lado, que são Samer, Ain e Vav, e 4 são do lado, que são Aleph, Ain, Tzadik, Rei e Kaf. Vamos ver aqui se a gente fez no nosso slide certo. A gente teve aqui, construiu, não é, esses nomes, não é? E aqui vai dizer, vamos ver se está certo aqui. Deixa eu pegar o texto para cá, porque vai ser impossível fazer isso, né? Sem olhar aqui as letras. Vamos lá, para a gente construir junto, nessa manhã, esse texto. Vamos lá. Então vamos montar aqui o nosso texto. Veja, o mem fechado é composto por outras letras, que são 7 letras do santo nome mencionado acima. 3 de um lado, que são Samer, então veja, Samer. Vamos botar aqui em negrito e vamos mudar a cozinha das letras para a gente ficar mais seguro, né? Samer, Ain, agora sim, agora está ficando mais claro para a gente, veja, Samer, Ain, e Vav, não é? O Vav eu não estou achando aqui, pode ser esse aqui. Então essas 3 letras, mais, né, vamos ver, deixa eu voltar aqui, ó, Ain, Vav, e os 4 são, não é? Ó, são Samer, Ain e Vav, 3. E 4 são do outro lado. Ah, tá. 3 são de um lado, eu pensei que era 4 de cada lado, desculpe. E 4 são do outro lado, que são Aleph. Vamos mudar a cor aqui, ó. Aleph. Aleph. Aleph, Ain. Aqui, ó. Aleph, Ain, Sadik.
Rei, tá aqui. Então essas 4 aqui são do outro lado, né? Tudo bem. E continua aqui, né? CAF, tá aqui. CAF, Yud, Pei, e o rei, permanecendo, Pei o rei permanecendo do santo nome, né? Então a gente fez uma separação aqui, ó, que você pode dar uma olhada aqui no texto e ver o que está sendo construído aqui, veja. Tudo isso são coisas importantes, não é? Que deve apenas se aprender a fórmula, não dá para você, a não ser alguém que tem uma mente muito boa, não é? Que guarda tudo de lembrança, né? Que no caso do Moré André é meio complicado. Veja, então, ó, aqui é uma representação desses nomes, como a gente tem lido aqui, não é? Muito bem. Aqui então, deixa eu só me achar aqui no texto. E o rei final. Caf lame de final, Caf, Yud, Pei, rei, permanecendo do santo nome. Vamos ver aqui agora, ó. Caf, lame de final. Caf, Yud, ó. Caf, o Raf final está aqui. Está aqui no final. Então vamos achar uma outra cor aqui que a gente possa botar essas letras sem, não é? Sem nos confundir com as outras letras. Então tá aqui, ó, CAF, final, Lamed, não, CAF final, Lamed, o Lamed tá aqui em cima, ó. Então esse nome fazia parte do nome abaixo, era tudo junto, né? Ó, o Lamed tá aqui em cima, muito bem. E vamos continuar aqui, então, CAF, Lamed, Caf, Yud, Rei, como a gente marcou de novo, Caf ali, Caf, o Yud agora, está aqui novamente repetindo, algumas vezes se repete, como a gente está vendo aqui, Caf, Yud, Rei, permanecendo no santo nome. Isso é derivado de vocês são todos justos, não é? Da palavra kular, kuf, lamed final, Caf, né? E Afá, Pei, rei, né? É o rei, né? Pei, né? Iapá ou Iafá, meu amor, não há mácula em vocês. Shi, Hashirim 7. Esse é o segredo da última Nun, né? Da última Nun aludida. Veja, todas essas letras aqui, elas são aludidas, não é? Para a construção desses nomes. Veja que é difícil, né? A gente está fazendo um trabalho aqui ao vivo com vocês, mas aqui a gente teria que pensar muito e ver muitas coisas relacionadas a esse texto e o que está falando aqui, porque tem planetas envolvidos, tem temporalidades, tem mundos angelicais, etc. Inclusive tem as letras sofites. As letras sofites, ela tem um segredo aqui, não é? Qual é o segredo? O segredo é que quando você soma essas letras, vamos lá, vamos fazer uma soma rápida aqui para a gente entender essas letras sofites, né? Eu tenho até um slide aqui, deixa eu abrir que eu acho que é melhor, né? Que aí a gente vai já entendendo bem melhor essa explicação aqui. Então veja, isso aqui é uma aula, né, que a gente construiu. E aqui a gente tem um nome para Adumar, né? Que é gematria 351. E seria as 3 letras mães, 341, mais 10 sefirutes aqui da árvore sefirótica. Então a gente teria aí 351. Quando a gente
constrói aqui, eu estou puxando aqui de cabeça, não é? Essa construção dessas letras, vamos fazer aqui o cálculo então para a gente compreender o que está sendo falado aqui, ó. O MEA é 40. Vamos manter os números, não é, originais das letras, porque as sofites também têm números que são mais potentes, números maiores, mas na gematria elas podem ser mantidas no seu próprio valor. Mas muito bem. A gente continua aqui então, a gente construiu lá os nomes, né? E diz que vocês são todos justos, né? Da palavra kular, kuf, lame de final e kaf. E a Fá, Yud, P e Rei, que meu amor, né, não há mácula em vós. Shirachirim 47. Esse é o segredo da última letra num aludida, masculino e feminino. Em uma composição, a letra final é composta por 3 letras, né, deste lado que são Kaf e Lame de final. Que são Kaf e Lame de final. Kaf e 3 desses lados que são Yud, P e Rei. Portanto, são 6 letras. Explicamos que essas 2 letras, Mem final e o Nun final, incluem as 13 letras do nome santo, que é Kaf, Lamed, Kaf final, Samer, Ain, Pei, Rei, Yud, Aleph, Ain, Vav, Sadik, Rei. Pois deles resultam os aspectos em uma letra que é o Mem final, e o outro é a letra que é a Nun final. Kaf Lamed final e Kaf Sami Ain, Pei Rei, Yud Rei, Ain, Vav Tzadik Rei, assim foram gravadas as letras. Esse é o significado secreto na porção que quando você sair para a guerra, Devarim 21:10, das palavras se um menino, não é um menino que é Naará, que é um menino hebraico Naará, que é virgem, Devarim 22:23, é grafado Nará sem rei. Depois que a noite se foi e a luz da manhã brilha, o rei sobe e é incluído nas letras acima. Então é dito, e fez com que a primavera conhecesse seu lugar, Iov 38:12, que é Zerampim. Conheceu o lugar do rei, e este último é composto nele. Aqui a gente viu a complexidade que é, porque tem que gravar as letras hebraicas, mas quando você está acordando de madrugada, estudando a Torá, você está fazendo todos esses movimentos, né? Esses movimentos são quando as letras elas vão voar e vão, então, se você está com a intenção certa, está conseguindo chegar nos níveis espirituais, entendendo, todos esses aspectos das letras vão começar a trabalhar na sua vida. A pergunta que fica, se você não acordar de madrugada, não estuda a Torá, não leva uma vida de santidade, muitas vezes a gente fala que não ter religião não é deixar de ser santo, não é deixar de rezar, não é deixar de ajudar o próximo, não é deixar de amar, não é nada disso. A gente só fala para mim o conceito de religião ele é muito mais idolátrico e muito mais sentenciado a regras humanas, a separação entre seres humanos, porque a tendência dessas coisas, não, ainda que fale-se de amor, e o amor ele está ali dentro congregando as pessoas, mas só congrega aquele grupo e segrega todos aqueles que são fora. Então, perceba, não é, que a Cabala ela tem um projeto maior. Ela tem um projeto de unir todas as almas, não é? E como que todas as almas elas vão se unir através do estudo do Zohar Kadosh. Então as pessoas estudam, elas vão limpando, elas vão aprendendo essas letras, elas vão colocando esses ensinamentos, às vezes um pouco difícil, para entender o que nós entendemos. Que nas madrugadas, a gente, nesse primeiro aspecto dos espias, não está falando de espias, está falando das letras, falou de momentos de acusações onde as forças impuras vão começar a atuar, falou-se dessas letras, não é, que vão sair e que vão assumir os seus locais, falou da letra Mem final, que é realmente quando as tribos
ou o templo, para ser exato, não é? Ele foi destruído, e a gente sabe que a palavra para templo não é isso que está falando isso dentro da alma de toda a humanidade. Quando chegar o concerto, que o Zohar Kadosh foi liberado, ele vai ser liberado para toda a humanidade. Mas diz que o Mashiach ele não vai ser ninguém muito religioso, né? Não vai ser uma pessoa. E ser religioso não quer dizer que você não reze, não quer dizer que você não se comunique com o Eterno, não tente fazer as mudanças eternas ou permita que ele faça, né? Porque nós não fazemos nada, nós não podemos mudar um traço, ele é o Criador. E então, compreendendo isso, veja então como falou-se também, né, de forças demoníacas que entram à noite, etc. Veja então como você está construindo uma barreira sobre a sua vida, acordando de madrugada, se associando a um grupo de Kabbalah. E a gente também observou que aqueles que estudam são chamados pelo seu nome perante Hashem.